Oi, gente. Bom dia. Eu sou a Érica e este é o Otto. A gente é da Otto Desenhos Animados, daqui do Rio Grande do Sul. Uma das maiores produtoras de animação do Brasil, está no Rio Grande do Sul, estado de vocês. E a gente vai passar agora a demo do estúdio, que é um resumo de todos os projetos que a gente já desenvolveu até agora e que já foram publicados, porque agora a gente está com vários projetos em produção e esses foram os que já aconteceram, já foram para o cinema e para a televisão. E aí, depois a gente continua a conversar. Obrigado pelo convite aqui pela escola, diretora, também liberar o espaço e para vocês terem vindo também. Né? Às vezes a gente vai nos eventos e não tem ninguém. Então é legal terem vindo aí. Bom, eu sou o Otto e a Érica é minha sócia no estúdio, é a geração seguinte. Eu quero que ela siga após a minha morte. E o estúdio tem essa característica, são muitas pessoas trabalhando, não é? A animação a animação é um trabalho coletivo, né? Então tem um diretor de arte, tem roteirista, tem pelo menos 20 pessoas no curta-metragem trabalhando. É claro que existem pessoas que fazem filmes sozinhos. Eu mesmo fazia, lá nos anos 70, eu fazia o filme, os filmes experimentais sozinho, né? Eu comecei fazendo. Até eu tenho no início eu achava que a coisa do autodidata, toda criança desenha, não sei se alguém aqui desenha, mas tem algum desenhista aqui? Nenhum desenhista, né? Tem um, né? Então, o Eloísio são desenhistas. Não é o desenho está de escola, né? A questão de tudo que envolve arte,
A gente pode fazer sozinho, não precisa, tem que pegar referências, copiar pessoas que a gente admira. Eu copiei o Hergé Quintin, que é um quadrinista belga. Até hoje eu gosto dele, graças. Foi uma boa escolha minha. E o estúdio, a produtora, para conseguir grana, a gente fez filmes de propaganda. Esses filmes vocês viram os monstrinhos da RBS, né? Todo mundo viu quando era criança aqui, eu acho. Então a gente fazia isso para ganhar grana. E com o dinheiro a gente fazia os filmes de ficção. O filme de ficção é o quê? São os filmes que vão para o cinema. No Brasil tem agora, está num bom momento no cinema, né? Apesar de toda a crise, a gente está num ótimo momento no cinema. Tem a animação, sobretudo, nós estamos precisando de pessoas. Está faltando mão de obra no Brasil, tem animação. Tem uma demanda, com a internet agora, a quantidade de espaço que tem para exibir filmes é imensa. Então a produção no mundo todo está republicando jogos, audiovisual. Como é uma oficina aqui, a princípio eu pensei, então eu trouxe um vídeo para mostrar o processo da animação, que é bem rapidinho, para vocês entenderem assim, desde o roteiro até a colorização, a cor. Quando eu comecei não tinha um computador, então eu tinha que revelar os filmes. Graças a Deus acabou isso. Você tem lá no computador. No mesmo, se vocês têm um celular, né, vocês podem fazer Antes teve o Cabo falando sobre vídeo aqui. O vídeo e a animação é a mesma coisa, né? Só que a maneira que capta o desenho animado não é com a câmera rodando em velocidade 29 ou 24 quadros por segundo. É quadro a quadro, você tem que desenhar cada posição. Então a gente trouxe aqui o vídeo que mostra. Não precisa apagar. Não, é um vídeo bem. Então daí pode ir parando, né? Tem voz, tem opção. É o animador do estúdio. O roteiro, então, a pessoa escreve a cena, escreve escrita a cena. Tanto de tragédia, tem feito um filme sobre eles. Daí faz o layout da cena. Nossa, deveria estar passando um cenário atrás aqui, não sei se está vendo não. Essa é a etapa mais difícil, que é tu desenhar todas as posições. O intervalo é colocar desenho no meio, entre as pontas. A sombra é marcar onde tem luz, né, e fica. A luz está de trás dele, né? A composição é, enfim, coloca o cenário, conversando com o outro para deixar. O computador melhorou muito a nossa. Na verdade, o princípio é simples, né? É que o animador. Eu vou passar depois um curta para vocês no final, que é de uma menina lá, que tem agora uns 50 anos, a Kyoki Yamashita, que é uma animadora. É um curta que se passa em Porto Alegre, produzido no estúdio. Mas eu posso só falar. A Erika é a nova geração e eu sou a. Não, é que sobre esse vídeo que acabou de passar dos processos da animação, eu acho que faltou o mais importante e que eu acho que é o que interessa mais vocês, que
estão, sei lá, eu não sei bem a idade de vocês, mas é meio uma idade de desenvolvimento profissional, e você está pensando o que você quer fazer da vida. Eu sou de São Paulo, por isso que eu falo com esse R puxado. E a animação, ela nasce primeiro de uma ideia que você tem, e isso, na verdade, é a coisa mais simples, que é qualquer pessoa pode ter uma ideia, sabe? Tipo, vocês estão aqui e o tempo todo vocês estão tendo ideias que podem ser interessantes para produzir um filme, por exemplo, que talvez vocês descartem em alguns momentos. E que é o mais difícil também de chegar pra gente, ideias legais, né? Tem muita gente... Esse filme é uma ideia não nossa, é uma ideia de uma da Kyoko, né? Sim. E aí, é isso, assim, porque eu conheci o Otto dessa forma, que eu tive uma ideia de fazer um curta e eu não sabia fazer direito, daí eu fiz uma animação independente que ficou, em termos de animação, horrorosa, mas não, é mediana. E aí eu fiz, mas daí eu fui lá e fiz. E aí o fato de eu fazer me abriu várias portas para até eu conhecer o Otto e entrar na Otto Desenhos Animados e daí ir lá desenvolver melhor o meu trabalho, sabe? Mas eu acho que faltou isso aqui, porque é difícil você chegar e, sei lá, você não tem nada, currículo nenhum, nunca fez nada, você chegar numa produtora ou em qualquer lugar e tipo, eu quero trabalhar na Otto Desenhos aí, sabe? Tem sempre um esforço prévio da gente, sabe? Até chegar a ponto de você conseguir chegar num lugar e ser interessante para aquele lugar que você esteja ali, porque você tem algo a oferecer, sei lá, uma ideia ou alguma coisa que você fez. No caso da Érica, ela fez um filme chamado Travessia, quando ela tinha 20 anos, 19. E por quê? O que ela fez? Porque ela desenha e daí ela queria fazer um filme e não existe alguma, como eu também, não consigo fazer quadrinhos, essa questão da vocação, né? Eu recomendo sempre aos donos que vocês têm que fazer o que vocês querem fazer, não se detenham no dinheiro. A princípio a família pressiona muito a gente, assim, a minha mãe dizia, esse meu filho, eu não sei o que ele faz, ele faz uns bonequinhos. Eu me impressionava trabalhar no banco, ali, ela amiga do gerente. Me impressionava a estudar, ela era um médico, bem sucedido, na opinião dela, porque, na minha opinião, ele não queria ser médico, ele foi ser médico só para ganhar dinheiro. Hoje ele está muito... Obrigado. Não, ele virou uma pessoa amarga. Se vocês trabalharem na vida de vocês com coisas que vocês não gostam, vocês vão ter uma felicidade no resto da vida. Então, óbvio que tanto que vocês são apaixonados, é importante, não importa a questão da grana, que é uma pressão grande na família, eu concordo que é uma coisa, mas ela é relativa, porque por exemplo, quando eu resolvi fazer propaganda para ganhar dinheiro, eu não tinha dinheiro em casa, a família quebrada, a família não tinha dinheiro, eu fiz um comercial do Zafari, fiz um comercial Alguini, fiz comercial para São Paulo, para Rio, na Amazônia, e comecei a ganhar muito mais dinheiro que meu irmão. Então eu que era os valores da família são completamente doentes, isso que eu quero dizer. Porque eles querem proteger a gente, eles querem que a gente não passe fome, que a gente tenha casa, e a gente acaba se perdendo. Então, eu só fui fazer desenho animado, e a Érica também, porque eu queria fazer, porque até, se vocês têm algumas, se vocês não descobriram ainda, a vocação é uma coisa que demora. Eu trabalhei com um senhor que tinha 60 anos, era dono do hospital, ele foi trabalhar comigo no projeto na África, e se apaixonou por cinema. Ele tinha 60 anos. Daí, então, será que eu poderia ainda fazer filmes? Sim. Ele começou a fazer filmes comigo. Ele me sustentou durante 5 anos, trazendo projetos para o estúdio. E ele mudou. Nunca. Vocês
vocês são jovens, vocês têm todo o tempo do mundo para fazer o que vocês estão a fim de fazer. Não se submetam. É claro, a não ser que vocês tenham o objetivo de ganhar dinheiro. Existe um cara, tem um cara que fala, o ser humano, assim, quando coloca o objetivo de ganhar dinheiro, ele está perdido, porque ele vai estar envolvido sempre com uma função que vai escravizar a pessoa, mas a pessoa vai ficar sempre dependente de uma atividade estranha. Então, tu vê o mundo está cheio de pessoas infelizes, porque elas não seguem a sua vocação, não seguem as coisas que elas amam. E por mais impossível que seja, desenho animado, em 77, em 1977, é impossível. Era impossível fazer, eu só fiz porque eu era apaixonado por aquilo. Eu não tinha escolha sobre isso. Eu sabia que eu queria fazer desenho. Isso é uma coisa boa, a gente saber o que quer, é uma coisa muito difícil. Hoje em dia eu não sei mais o que eu quero, daí eu fico contratando as pessoas que sabem o que querem ainda. Hoje em dia eu quero querer alguma coisa. Mas o que eu acho que é importante dizer também sobre animação, sobre cinema, é que justamente isso, a gente tem algumas profissões básicas estipuladas assim, na sociedade, tipo engenharia, medicina, ser professor, sei lá, tem várias coisas que são comuns, assim. E aí as outras coisas, tipo, eu sou artista, e eu sempre ficava ouvindo isso, assim, que porque artista não ganha dinheiro, ou eu nem sabia da possibilidade de ser artista, porque era como se não existisse um mercado. E eu trabalho com arte desde os 20 anos, e até hoje eu trabalho, eu não passo fome, não passei. E existe um mercado mesmo de animação, existe um mercado de cinema, que se movimenta e que é possível ganhar dinheiro a partir disso, assim, não é... Enfim, né, um médico, sei lá, vai ganhar muito mais dinheiro, não sei. Mas, enfim, existe um mercado e existe procura do mercado por profissionais que estão em falta. Mas mesmo dentro desse mercado da animação, a gente passa por essa dificuldade que é, assim... Você pensa em animação, as pessoas pensam em cinema ou arte, não sei, e aí você pergunta assim, para alguém que gosta de desenhar ou que gosta dessa área, o que você quer ser? E a pessoa vai dizer assim, tipo, eu quero ser diretora de arte, ou eu quero ser diretor de filmes. E é isso, sabe? Como se uma animação se realizasse a partir disso e só. Só que tem, tipo, 1 milhão de profissões por trás disso que são possíveis e que talvez vocês se interessem e que vocês não conheçam, como a parte de produção, por exemplo, que é uma parte super importante, para mim, a parte mais importante dentro da produção de cinema. São os produtores que conseguem organizar o filme, viabilizar o orçamento para eles acontecerem, senão, tipo, esses filmes aconteceram com dinheiro porque é impossível, é muita gente envolvida para fazer assim, tipo, sei lá, de graça. E aí foi um produtor que escreveu um projeto, se matou, ficou até meia-noite para fazer, e daí envia, sua, sofre, chora. E aí no final ninguém fica sabendo o nome dessa pessoa, e ninguém quer ser produtor, ninguém nem sabe que existiu um produtor, porque no fim das contas só fica... A gente só lembra de quem fez a arte, porque é uma coisa que a gente está vendo, e quem dirigiu. Só que também existe o roteiro, existe a pessoa que fez som, e aí existem milhões de coisas que se dobram a partir do som, que é, tipo, tem a música, e daí tem a mixagem, e aí tem o barulho dos passos da pessoa, que envolve muita gente esse processo, e que talvez vocês se interessem por isso, sabe? Talvez seja legal para vocês fazerem isso, e talvez vocês não conheçam, por falta de, não sei... Hoje tem, assim, formação. No Rio Grande do Sul tem agora faculdade de cinema, tem em Santa Maria, tem em Porto Alegre, tem em Caxias. Então, tá chique. Quando eu comecei não tinha nenhuma faculdade de cinema. Mas a faculdade de cinema passa por este problema que a Marta, que era a antiga produtora do estúdio, de
diz que, tipo, a aula de produção de lá é assim, todo mundo quer ser diretor, ou fazer a arte, ou fazer roteiro. Daí a aula de produção, que é a parte mais importante dentro do cinema, ninguém quer fazer, assim, sabe? É uma aula vazia, ninguém pega essa cadeira e todo mundo leva na chinelagem, porque acha que ninguém quer. Ninguém sabe das características do cinema. Se a Érica, por exemplo, ela descobriu que podia ser uma artista aos 20 anos, a gente não sabe que existe isso. Então, e mesmo hoje, nesse momento, a Marta, que era produtora, ela começou a produzir comigo casualmente. Ela era formada em letras e jornalismo. E daí ela veio trabalhar na obra e se apaixonou pela. Ela não sabia que tinha produção de cinema. E mesmo hoje em dia, a irmã da Érica, que mora em São Paulo ainda, é a produtora da Otto. Ela entrou no lugar da Marta e era uma engenheira. E eu achei que ela não ia gostar. Então, ela adora números, ela adora essas coisas que eu não gosto, que é pegar um edital no Brasil para conseguir produzir cinema, fora a Rede Globo, a indústria de TV. Todo o cinema brasileiro, ele depende de editais, que são editais públicos, abertos para todos. A Érica mesmo participou de um roteiro, ela escreveu um roteiro, participou de um edital, foi selecionada. Ela tem, quando eu conheci ela, eu vi o Travessia, que ela achava horroroso, meu nome. Eu vi sozinho o filme, incrível. Então agora eu passei a explorar a Érica. Ela trabalha por muito pouca grana. E ela ela consegue escrever, ela descobriu dentro do estúdio, da produtora, que ela escreve muito bem. Ela não sabia. Então ela faz roteiros, ela escreveu uma série de 12 roteiros, uma nossa nova série da Rockwood, são os Cowboys Gays, e descobriu escrevendo que ela sabe fazer roteiros. E os roteiros são aprovados nas comissões. Tem o currículo da Otto Desenhos, mas a gente tem que manter o edital público. Assim, para vocês terem uma ideia, são em torno de 500 projetos e entram 5, 10, ou seja, mais ou menos 80 projetos para entrar um. É pior que o vestibular. É terrível. Então, o que acontece, como eu fico há muitos anos com isso, eu sei identificar as pessoas que vão trabalhar no estúdio. O Brasil agora está no topo do mundo. Assim, o Brasil, ano que vem, é o país indicado, homenageado no Festival de Annecy, de animação, que é o maior festival de animação do mundo, onde está Disney, Pixar, o Miyazaki, o japonês lá, o pessoal, os coreanos. É o centro da animação do mundo. O Brasil está sendo homenageado pela qualidade dos filmes. Nós estamos começando nessa trajetória. Esses filmes que vão ver agora, da Kyoko, ele passou em 80 festivais pelo mundo, ganhou 40 prêmios. Então, a gente, por exemplo, que pareça, as coisas quando são em 1990, aconteceu uma coisa mais ou menos como está acontecendo agora no Brasil, que é uma espécie de acabou tudo, foi uma coisa, uma baita confusão. Aconteceu que o Collor de Mello acabou com a Embrafilme, que era a empresa que cuidava dos editais. O que parecia ser uma coisa horrorosa, acabou, não tinha. O Brasil, cultura, não precisa ter cultura, isso é uma coisa, pensamento muito tacanho. Um país é a sua cultura. Se a gente perder a nossa cultura, acabou o país. Mas o Collor acabou com a Embrafilme, ficamos 5 anos sem filmes brasileiros. O que aconteceu?
civil, é importante vocês saberem isso. A sociedade civil manda no Brasil. Nós, do cinema, nos organizamos. Eu odeio reuniões, onde tem muita gente que fica brigando, é uma coisa muito chata. Mas eu me dispus aí no Congresso Brasileiro de Cinema. Em 2 congressos, a gente se reuniu, umas 1000 pessoas do Brasil inteiro, fizemos comissões para criar uma nova forma de produzir cinema no Brasil. Então foi criada a Agência Nacional do Cinema, a Ancine. Isso em 1995, ou seja, independente do governo, independente do tipo de governo que o Brasil. Os governos vão mudando e daí tudo muda. Quando muda o governo, sai todo mundo, entra todo mundo. Só que nós, sociedade civil, nos organizamos e montamos a Ancine à prova de turbulências políticas, por exemplo, que parece. Por quê? Primeiro, o cinema e o audiovisual, como o turismo, é uma grande indústria no mundo. No Brasil, o audiovisual, o faturamento do audiovisual no Brasil é cerca de 25 bilhões de reais por ano. Esse dinheiro, 25 bilhões de reais, é muito para os filmes americanos, é muito para as televisões, agora, vocês sabem, as grandes empresas de audiovisual do mundo são as empresas de telefonia, telefônica, a Oi, são muito maiores que a Rede Globo, por exemplo. Esse dinheiro do imposto, porque a gente, lá em 1995, nos organizamos, esse dinheiro vai para um tal de fundo setorial do audiovisual. Então, nesse momento, eu sou atacado como sendo como é que as pessoas falam? O cara que fica mamando nas tetas do governo. Você tem que saber que o Brasil é um país muito rico. Tem muito. Vocês tomam essa água aqui, ó. Qualquer coisa que vocês estão consumindo, vocês estão pagando. Nós temos muito. É mentira que o Brasil não tem dinheiro. O Brasil é muito rico. A única pobreza no Brasil são os políticos. Essa é a grande pobreza. Por quê? Porque eles querem ficar com a grana. É muito dinheiro. O Brasil gira com 3 trilhões de reais por ano. É uma riqueza absurda. Então a gente é visado pelas corporações, pelos grandes investidores do mundo que querem pegar essa grana. Nós estamos vivendo agora, desculpa se tem alguém aqui que não concorda, mas nós estamos vivendo um golpe de Estado, disfarçado de impeachment. Para esse pessoal que tem a grana, tomou o poder e pegou a chave do cofre. Então isso vai acabar assim. Eu estava com medo de não ter eleição ano que vem. Estou me filiando do PT, mandaram condenar o Lula, agora eu vou assinar porque a gente tem que lutar como sociedade civil. Nós temos que lutar para que as coisas, para a gente ter a democracia, ter os nossos candidatos. Nós temos que ler no Google, passem no Google, vocês podem descobrir. Tem lá os processos. Eu falei, o pai da América em São Paulo votou no Dória. Se o senhor abrir o Google e procurar o processo do Dória, vai estar lá condenado por isso. Então não vota. Não votem em pessoas condenadas. Estou sendo chato porque sim, nós estamos. O cinema tem muita grana, nós estamos produzindo 23 longas-metragens de animação nesse momento no Brasil, em função da política. Eu estou sendo chato por quê? Porque a gente depende do entendimento de como funciona
o país, eu achava que o Brasil era um país pobre, eu acreditava nessa coisa que nos vendem. É uma bobagem. Se a gente lê, eu passei, o que aconteceu? Depois que eu consegui resolver a questão essa de conseguir dinheiro fazendo filme pro Zafari, eu digo vendendo a alma ao diabo, né, fazendo filme para a RBS, eu passei a ler, eu fiz filosofia, eu passei a ler, eu li durante 5 anos. A literatura nos liberta. Se vocês querem ser livres, vocês têm que ler livros. Não Paulo Coelho, não autoajuda. Paulo Coelho é ótimo, mas ele é um cara. Ele faz uma compilação de autores. Ele escolhe muito bem e pega esses textos. Enfim, vocês têm que ler literatura. Borges, tem muitos. Cortázar, aqui no Brasil, aqui em Porto Alegre tem o Veríssimo, o Luiz Fernando, o pai dele, o Érico, o Moacir Scliar, o Mário Quintana. A nossa liberdade depende do entendimento. Se vocês lerem, vocês serão livres. Todos nós somos humanos iguais. Todo mundo já. E muita gente veio antes de nós, escreveu sobre isso. Então a gente pode se salvar lendo, entendendo. O entendimento nos salva. Uma coisa importante também, eu trouxe aqui umas fitas, DVDs. Nós vamos abrir uma pergunta, sabe? Eu acho importante vocês perguntarem para nós. Quantas coisas chatas aqui. E quem quiser fazer perguntas vai ganhar as fitas. Hein? Para obrigar a fazer perguntas, tem um monte de fitas. Não, mas o que eu acho importante é isso, assim, existe, dentro do cinema, existe um mercado que é possível trabalhar, existe um mercado aqui no Rio Grande do Sul, existem filmes sendo feitos aqui, muito bons. Um filme acabou de ir para Berlim, que é daqui de Porto, foi feito em Porto Alegre, A Mulher do Pai. Os nossos filmes rodam por vários festivais, existe um mercado aqui no estado de vocês, e que vocês podem trabalhar aqui, sabe? Que eu acho legal, e é possível trabalhar com coisas que não sejam, nada contra, porque se alguém quiser fazer engenharia, eu acho que tem mesmo que fazer engenharia, medicina e tal, mas é que para quem não se identifica, existem várias possibilidades, porque eu lembro que também, tipo, eu estudei numa escola igual a essa, estadual de São Paulo, e eu não sabia que era possível ser artista, e eu estava fazendo vestibular, eu fiz vestibular fazer geografia, porque eu não sabia o que eu queria fazer na vida, e daí eu gostava de geografia, do professor de geografia, e daí eu fui fazer vestibular para fazer geografia, porque eu não sabia que dava para ser artista. E aí um dia foi uma menina na escola que trabalhava para a editora Abril com ilustração, e foi tipo inesquecível. Inclusive agora a gente começou a fazer um projeto com essa menina, eu fiquei muito feliz porque ela mudou minha vida, porque tipo, ela chegou um dia e ela trouxe todo o trabalho dela, mostrou várias revistas, e daí ela falou, eu trabalho com ilustração. E daí eu falei, gente, é possível trabalhar com isso, e comecei a me desenvolver como artista a partir desse dia, assim. Então é isso, existe um mercado, existem possibilidades. E daí a gente vai passar o curta agora, Pequena Vendedora de Fósforos. Tem bastante coisa disponível na internet, da Autodesenhos, e daí também, se vocês quiserem qualquer coisa, eu passo o link com senha para vocês verem os filmes inteiros. E aí depois a gente abre para perguntas.
Então, é um bom exemplo esse filme de uma ideia que veio de uma outra pessoa. Vocês viram que a Kyoko, a diretora, ela veio do Japão com 5 anos, então, e ela voltou para o Japão em 2000 ela ficou 1 ano ou 2 no Japão, porque a gente tem essa ideia do Japão um país rico, né? A questão da grana é muito importante, porque a gente se ilude. Então ela foi para o Japão, lá, esse espírito do filme tem muito mais a ver com o Japão do que com o Brasil. Aqui no Brasil, a menina, mal ou bem, tem muita gente que morre de fome, está na rua, aumentou agora, mas no Japão é muito mais desumano. Ela ficou só 1 ano ou 2 lá e voltou correndo no Brasil, porque aqui a gente tem a nossa cultura tem muito mais humanidade do que no Japão. Ela descobriu isso indo lá. E o filme, a tristeza desse filme tem muito a ver com o espírito japonês. Ela nasceu no Japão em 1966. Ela veio para cá em 72, com a Igoti. Então, uma vida bem dura da Kyoko, né? Então, a cultura da pessoa que faz o roteiro se expressa. Esse filme é um filme barato, um filme que a Otto Desenhos colocou, conseguimos produzir com muito pouco dinheiro. Vocês viram que é tudo fotografia trabalhada em Porto Alegre, mas a qualidade do filme, esse filme ganhou 40 prêmios pelo mundo todo. A Otto Desenhos foi pré-indicada, vocês devem fazer o Oscar, o prêmio de animação. A gente foi pré-indicado com o filme dos Tanto Tragédias, o ano passado. O filme da Kyoko e um outro filme chamado Castilho Armado estreou no festival na Itália, o festival de Veneza, que é um festival que todos os países do mundo colocam os filmes. Então, a Otto Desenhos, o grupo esse que faz parte, a Érica, minha sócia, mais umas 15 pessoas, a gente conseguiu estrear um filme em Veneza, que é um festival topo. Veneza, Cannes e o Oscar são os festivais do mundo mais importantes. Então, o Brasil está muito... a nossa cultura é rica por causa dessa mistura. Que é meio japonesa, meio brasileira, meio pé na África, dos índios. Então, vamos ter perguntas agora e para acabar o tempo aí, alguém tem a fita, DVD, quem... É uma boa maneira de chantagear, porque ninguém tem coragem de perguntar nada. A fita está lá, tem uma sala com fitas. Então, é bom vocês terem coragem, hein? Ó, tem o primeiro graça. Eu queria perguntar, quando começou a fazer quando começou a trabalhar com animação e se interessar por essa área, tu era muito novo, né? E naquela época as animações estavam no auge, a Disney, com outras grandes empresas, e ver outras animações de certa forma muito boas, e essa Surdo. Não, sim. Não, a Disney, eles tinham feito o filme Bernardo e Bianca. O Disney morreu em 66. O Disney, assim, por mais que a gente negue, a cultura norte-americana é horrível, mas também é maravilhosa. Assim, eu não gosto do filme da Disney. A Bela Adormecida marcou a minha infância, né? Mas o Disney estava quebrado nesse momento. O cinema, esse cinema grande do chama de blockbuster, é um jogo grande, assim, se gasta milhões de dólares para fazer o
filme Enrolados, vocês viram Enrolados? O filme Enrolados, para vocês terem uma ideia, tá? Ele foi feito primeiro em 2D. 2D, esse desenho feito em papel, chapado. Aí custou 80 milhões de dólares, fizeram o filme inteiro. Aí a Disney, os empresários disseram, não, o filme não tá bom. Aí fizeram de novo o filme em 3D. 3D é construído no computador, é uma espécie de armações, constrói o boneco e anima dentro do computador. Não ficou bom. A segunda versão do filme, levaram assim 10 anos fazendo isso. Na terceira versão do filme, ficou o filme que vocês viram. E eles gastaram 500 milhões de dólares só para produzir o filme. E a mídia, para que vocês saibam o que o filme está passando, a mídia no mundo todo é mais que o preço do filme, é $1 bilhão para divulgar. Só que daí o filme é visto em todos os países do mundo e rende $3 bilhões. Então eles não podem se dar o luxo de fazer um filme de 80 milhões que se arrisque a não se pagar. Então é um jogo muito grande, eu quero dizer isso. Eu sei da pergunta, né? Eu falei para vocês que o Hergé, o cartunista lá da Bélgica, Tintin, quando eu vi o Tintin na banca, eu achei, pô, existe esse mercado, não? É possível fazer um desenho de quadrinhos. E eu descobri lá em Torres, e comprei a revista do Tintin. Então, pô, se o cara faz isso e vende aqui em Torres, eu tinha 13 anos. Eu tá, vou fazer isso. Se tu vê, o ser humano é copia. Desde criança. Você tem que evitar de brigar na frente das crianças pequenas. Então eu copiei, cara. E sem dúvida o Disney foi também, apesar de não. O fato de existir desenho animado me estimulou a tocar. O estúdio, não, o cara ganhou um DVD. Ó, ela é Sborne, eu nem sei se usa mais DVD. Respondi não, né? Ó, tem mais. Bom dia, meu nome é Charles e eu gostaria de perguntar se, além de vocês produzirem os desenhos animados, escreverem os roteiros, se vocês narram também os desenhos, porque a Erika tem voz de quem narra desenho. É que a gente faz o processo de dublagem num outro estúdio, que é um estúdio de áudio, mas muita coisa a gente faz lá dentro. Eu não fiz nada ainda. O Otto, que é o dublador oficial do estúdio, a gente está fazendo uma série agora, que ele faz o avô. Inclusive tem um filme, o Cavaleiro Jorge, que foi feito quando eu nem era nascida, que o Otto dublou todos os personagens. Porque estava sem dinheiro e daí ele fez todos os personagens. Mas isso a gente não faz dentro do estúdio e normalmente também a gente contrata dublador mesmo, assim, pessoas que dublam, atores, justamente. Sim, enfim, não é dublagem, eu chamo de dublagem. A atuação a gente chama atores para fazer a voz dos personagens e que é feito também num outro estúdio, é no estúdio de áudio, e a voz é feita antes da animação, porque quando você vai animar, você precisa ter a voz já pronta para você fazer o movimento da boca e saber o tempo certo das coisas. É uma das primeiras coisas que a gente faz, é gravar a voz. Luiz, pega ele pra ele, Luiz. Pega ele pra ele. Pega ele o DVD pra ele, Luiz. Esse filme aqui eu faço. Tem um velhinho que é apaixonado pela personagem principal. Ele fala assim, que garota encantadora essa menina. Porque
porque depois eu gostei de fazer locução, eu gostei de fazer voz. O fez um velho surdo e ficou surdo. É verdade, ele fez um velho surdo na esborna e ele está surdo. Não pode mais fazer voz de ninguém, porque senão ele acontece com ele. Aqui, ó, meu nome é Guilherme. Eu gosto muito de som, eu ajudo até com som na igreja. Eu queria saber se vocês têm um sonoplasta fixo ou vocês vão ao estúdio fazer todas essas trilhas aí. A gente vai no estúdio. Tá, mas é uma a cada dia ou é todas num dia só? Tipo assim, vocês pegam a trilha do passo, depois a trilha do caminhando, mais ou menos isso? É que é feito, essa parte é feita em várias etapas de trilha. Primeiro, por exemplo, tem as músicas, daí a gente consegue liberar as músicas quando não é feita exatamente para o filme, porque a Esbórnia tem a trilha sonora original do filme, que eu não sei bem, o Otto acho que num longa-metragem vai saber dizer mais sobre o som, tipo, as etapas exatas do som. Mas, O som, boa pergunta, ganhou um especial aqui. O som é 50% do filme, o áudio. O filme da Kyoko tem problema, na minha opinião, porque não tinha dinheiro. Então todo o som foi pesquisado na internet. A gente pegou música, a Kyoko pesquisou músicas e pegou de graça, digamos, ela baixou as músicas que estão liberadas. Existem downloads que você consegue baixar desde que tu acredite. O som assim, cara, a primeira coisa, da animação a gente grava o ator, a gente chama o ator para o cara tem que atuar. Então o ator tá livre para atuar, ele atua. Só que a gente não usa o cara, a gente usa só a voz, entendeu? Então a gente grava a voz antes, a gente anima os lábios, né? As expressões todas. Nós estamos fazendo um filme com a Laerte. Tem até uma cena dos índios ali, que é um filme Então nós estamos na fase agora de começar a fazer, a gente chama de Foley. O Foley é um sujeito, alguém como vocês, trabalha com som, ele vê o filme e vai pesquisar todos os efeitos, passos, barulho de porta, pé caminhando. Se vocês, o ambiente também importa muito. Existe uma coisa chamada atualmente, começou na década de 70, que não tinha antes, chamado desenho de som. O desenho de som é um profissional que faz a composição do filme para que ele funcione, o som. Inclusive o desenho de som é premiado nos festivais, tipo, tem a categoria melhor diretor, melhor desenho de som, é uma categoria premiada também. O desenhista de som é um cara que tem que ser um artista, o cara sabe que o ambiente aqui, quando tem um som que está acontecendo, e o cara sabe ambientar a cena. O cara coloca a pessoa do filme dentro da cena. Na década de 70 começou o desenho de som, porque o filme Apocalipse Now é um filme de guerra. O diretor, que era o Chato, ele viu que o som poderia agregar ao filme. Então o primeiro filme que tem desenho de som é de 1977, 78. Ele fez um helicóptero, eu sei que vocês verem esse filme Apocalipse Now, tem um helicóptero com a hélice, e daí corta o som fica rodando, e daí aquele som da hélice é um ventilador que está no quarto do hotel lá em Saigon, o cara está super... criou toda ele criou a cena a partir do som. Então, essa atividade de produzir o som é importantíssima. É um bom exemplo. E aí, eu estava falando sobre atividades paralelas. O som é 50%. Nós estamos fazendo agora o Foley. Eu fico escolhendo músicas, tipo assim, eu quero colocar uma música nesse filme, vou colocar uma música do Raul Seixas, Aluga-se. Ele canta, na
não vou pagar nada, é tudo free. Coloquei essa música, o que acontece? Eu tenho que chamar a família dele, que morreu, tem a Kika Seixas, a filha dele, e a família tem um acordo que eles cobram uma grana para cobrar música, compram os direitos. E a gente tem que chamar um compositor. Nesse filme que vocês têm aí na mão, o desenho de som é um menino chamado Thiago Belo, agora tem 30 anos. A trilha do André Bujanra, que é um cara um dos melhores compositores de cinema no Brasil. Então tem gente que compõe trilhas para cinema. O Bujanra é um deles. Nós damos uma puta grana, pagamos 70 mil reais para esse cara gravar. Uma orquestra, chamou uma orquestra, com 30 músicos. O som é um trabalho imenso dentro do filme. E tem trabalho. Oi. Ó, filha do Luciano aqui. Vamos fazer uma ordem. Você tem o Rafael, depois o Pablo. Tá no microfone, então. Tá na fila, então. Tá na fila. Tudo bom? Hoje em dia o mercado assim está cada vez mais profissionalizado, né? E a questão de entrar em qualquer tipo de mercado já é muito difícil. E eu vejo assim que, me parece, pelo menos para quem está de fora, né, que é um mercado bastante restrito. Mas quem tem vontade de entrar assim para fazer a animação, né? Qual é o caminho que tu indica para começar a entrar nesse mercado? Não, a Erika é um bom exemplo, assim, que a gente falou. E é do mesmo jeito que eu também entrei, foi fazer um filme. Não fazer um filme só. Não, eu acho que eu sou um bom exemplo mesmo, porque eu não tenho nenhuma, tipo, a minha família não tem nada a ver com cinema, não tenho ninguém, sabe, que me colocou e nem com arte. Mas eu acho que é isso, que foi o que eu estava falando. É muito importante um trabalho prévio, assim, você ter o seu trabalho de desenho, ou se você gosta de roteiro, treinar roteiro, se gosta de som, tentar fazer alguma coisa. Porque é isso, é difícil você conseguir chegar em alguma produtora se você não tem nada para oferecer, sabe? Se você não tem um mínimo de... Sabe, que não é fazer um filme, sabe? Você não precisa fazer um filme porque é difícil, mas você precisa ter desenvolvido algumas coisas, sabe? Se você gosta de desenhar, sentar a bunda na cadeira e desenhar, sabe? Pra você ter o que mostrar. Você chega lá e fala assim, olha, eu desenho. E aí não precisa ser um mestre, porque você está começando e ninguém vai te cobrar maestria, mas você precisa saber alguma coisa sobre aquilo que você quer. E que eu acho que é uma coisa meio que vai da pessoa correr atrás mesmo disso. Eu fiz os quadrinhos em casa, levei na editora e o cara falou, é lixo. De outras palavras, né? Eu fui várias editoras, mas eu fiz 18 anos, né? Nenhuma, não consegui trabalho, é muito difícil conseguir trabalho de desenho. Tem que construir assim, desenhar 18, eu desenhava 18 horas por dia. E tu acha que se aplica hoje isso também? Sim, não tem essa coisa de tom e de coisas assim, é uma bobagem. Tem pessoas que têm mais facilidade de uma questão mental, de interpretar a imagem e desenhar. Outras têm menos, né? Mas não tem moleza, essa é a questão que tem que... Quando me perguntam, tem que praticar, tem que desenhar. Porque eu acho que também é uma coisa que às vezes a gente cria, assim, porque, por exemplo, a animação 2D é um mercado que está super difícil de achar animador 2D. E quase todos os animadores 2D que entram em contato com a gente, que tem um trabalho interessante, estão trabalhando no Piratas. Assim, se hoje chegar algum animador que faça 2D e mande pra gente, mandar um portfólio que for bom, a gente vai contratar para fazer o Piratas, que a gente está precisando, só que não é fácil achar. Essa que é a questão, é que eu acho que tem muita gente que quer fazer,
e fica só querendo, sabe? Sem desenvolver as coisas, daí fica difícil. E aí tem muita gente que a gente recebe portfólio que é bem ruim, de gente, sei lá, que não se dedica tanto. Daí é difícil mesmo achar profissionais. E eu acho que todos os mercados estão saturados, mas eu acho que sempre vai ter mercado para quem é bom, sabe? Ou para quem se dedica, mas é que a pessoa precisa mesmo sentar e dedicar um pouco do tempo dela. Próximo. Só mais quantas coisas tem ainda? O que der pra... O que der pra cortar, a gente pode... Tá, cortadinho. Então, vamos só abrir mais 3 perguntas, né? 1, 2... Tem ele lá, a 2 Rose perguntas, então e fechou. a Isabela. Nós estamos... 3, então, foi. Nossa. Tá saindo o som? Não, né? Fala bem alto. Aí, eu tenho uma voz bem baixinha. A gente está tentando fazer um curta aqui na Barra TV em forma de animação. Como não temos a mesa digitalizadora, nós estamos pensando em fazer em papel ofício e digitalizar no scanner. Tu acha que isso é viável? E que programa tu indicaria para a gente fazer essa animação no PC? Não, o papel, aí se não tem uma tabletzinha, apareceu uma menina de 12 anos no estúdio lá, que ela desenha com mouse. É chato, mas ela gosta dela, ela tem um desenho incríveis. Então pode ser papel escaneado, só que tem que ter um registro. A gente usava um pino para registrar o desenho com outro. Então pode ser uma cruz também, que tem que escanear, Sobrepor? e botar tá? Tem mesa de luz. Pois então, não, só que eu vi que tu pode desenhar e botar os ossos depois no programa, né? O software tu usa o mesmo Photoshop, o Photoshop a partir de não sei qual deles, pode animar no Photoshop os layers e exportar uma sequência. Mas o ideal é trabalhar com After Effects, eu recomendo, porque ele consegue fazer uma composição melhor, dar play, gira vendo a imagem. O After Effects é o melhor programa Mas também, eu não sei, mas se for por mesa de digitalizadora tipo bambu, sabe? É aquelas que vocês não têm? Tipo... Não temos nada, só Não, então, porque... Não, mas é, tipo, lá no estúdio tem mesa digitalizadora dessas que a gente pode emprestar, tipo, umas 2. Você fala, ó, Tá, bambu tem mesmo. aceitamos. Porque a gente fez uma transição para uma outra e daí ficaram umas bambus que a gente usa às vezes, mas a gente pode emprestar. Se puder emprestar uma, a gente agradece. Sim, até 2 dá. Boa. Ganhou também. Valeu. Então eu a última pergunta. Ela e ela. Ela depois dela. É do Luciano. Ela. Eu gostaria de agradecer primeiramente por vocês terem vindo aqui na escola, porque é difícil ver a influência vindo diretamente aqui na gente, porque a gente é bem afastada, né? Uma coisa pequena, então é uma honra ter vocês aqui na nossa escola. E eu me identifico muito com o que vocês falaram, principalmente pela parte da influência de fora, porque quando eu era menor eu gostava muito de ver anime, ver Dragon Ball, ver Pokémon, e tinha sempre as animações com os olhões, as coisas, e depois que eu conheci o Estúdio Ghibli, que eu fui ver que tinha outro estilo de animação, eu fiquei surpreendida, fiquei maravilhada com aquele mundo diferente. Eu achava que anime era sempre aquela mesma coisa, do olhão, da expressão, e quando eu vi aquela delicadeza, aquela coisa, eu descobri que sim, tinha outras maneiras, eu me interessei mais no cinema, e hoje em dia eu tenho muito interesse em fazer cinema. Então eu queria saber se vocês antes não tinham essa influência de lá e aí depois mudou muita coisa, ou se vocês já desde sempre tiveram essa influência de fora de lá. Bom, gente, primeiro eu que agradeço, acho super legal. Eu estudei em escola pública também, e arte mesmo. E eu acho que foi bom pra mim por um pouco,
eu acho que se eu tivesse visto muitas outras animações, eu não teria coragem de fazer a minha animação e não teria cara de pau de mostrar para um animador de São Paulo que fez O Menino e o Mundo, que eu mostrei para ele e aí foi através dele que eu fui para a Animage e conheci o Otto. Então eu acho que o meu desconhecimento sobre animação me fez ter a cara de pau de mostrar para ele, que se eu soubesse, acho que eu morreria de vergonha, mas daí eu mostrei, daí ele gostou lá, falou algumas coisas. Mas daí é isso, eu não tive muita influência, porque eu não tinha muito conhecimento sobre o cinema mesmo. Mas, não tive muita influência de mangás e coisas assim, não. Chega, boa demais. Não, eu copiei o Tintin, né, mas até hoje é um cara que... Bem, última pergunta agora, então. Faz um show de auditório, né? Quem quer DVD? Fala alto. Assim não precisa. Sim. Uma coisa importante da animação é que não é só desenho animação. É boneco, por exemplo, é objetos. Tem que ter um celular. Se tu prender o celular com um tripé assim, ó, ou mesmo se tiver uma câmera fotográfica, assim, tu pode. Tu pega aquela cadeira, por exemplo, aí tu foca na cadeira. Aí tu faz um frame dela, uma foto. Aí tu arrasta um pouquinho pro lado ela. Já foto. Tu pode fazer a cadeira andar por tudo. Como tu quiser. Tu pode fazer o teu amigo, pega um amigo, uma amiga tua, faz a pessoa ficar parada assim. A câmera tem que estar no tripé. Aí fica assim a pessoa, tá? Aí fotografa, aí faz um pouquinho assim, faz outra foto. Ela para na outra foto. Aí faz assim, fotografa. Se tu fizer isso aqui, por exemplo, e uma foto, tu pode fazer a pessoa andar assim, voando, assim, andar. Depois a sequência de imagem pode ser qualquer coisa. Eu acho que a primeira coisa que tem que ter é uma ideia mesmo. Para mim é a coisa mais importante, é você ter a ideia do que você quer fazer. E aí depois você começa aos meios de fazer assim, aquela história acontecer. Como me interessei muito porque eu adoro desenhar. E acaba eu sempre quis fazer uma apresentação, mas eu não sabia como eu faço fazer. Quando o celular você fotografa um por um, tem que ter o registro da imagem, assim, é tudo. Não pode fazer desenho solto na folha, senão fica tudo assim. Ele tem que estar. Usar o canto da folha, por exemplo, papel A4, com clips. Põe o desenho número 1, ele desenha o boneco sentado. Desenho número 1. Aí põe a folha em cima, ó, depois o desenho número 5, ele de pé. Desenho número 5. A folha controla tudo, o contorno. Depois faz o 2, 3 e 4. Desenha. Registrando com a folha. Porque cada folha ela só vai estar tendo uma folha, você vai desenhar ela assim, depois você vai desenhar ela assim, depois assim. Aí depois você. Sabe aquela flipbook quando você faz assim, e daí aparece um monte de coisa. Caso em livro. Cada papel você desenha um movimento para ele dar essa ideia. Tu tem que fazer, experimentar. Aí tu faz um, depois faz um outro desenho em cima. Tem que ter uma luz também para te poder ver o desenho de baixo. Né? Põe na janela da tua casa, põe o desenho, um deles sentado. Aí põe o desenho em cima, põe um clips. Com a janela, a luz, tu consegue ver o desenho 1 e desenha a outra posição. Pega o teu celular, fotografa. Manda pra Érica, a Érica anima pra ti, não é isso? Então, muito obrigado aí pelo. Né?
para ter, aqui ao contrário, é uma honra ter convidado aqui para falar e tal. Eu sempre estou indo e gostei muito da Érica. A Érica, hoje ela se soltou, ela tem vergonha de falar. Primeira vez que ela fala, feliz, ela fala melhor que eu, já me irrita muito, na verdade. Bem, pessoal, eu queria agradecer a todos vocês aí pela presença. Espero que tenham aproveitado as informações. Agradecer o Otto aí, que é sempre um parceiro nosso, que toda vez que a gente chama ele, na hora ele diz sim. Já deve estar arrependido de ter conhecido a gente. Mas é isso então, gente. Muito obrigado. E sábado que vem nós temos mais uma oficina aí na Barra TV sobre a continuação do O pessoal da oficina que faz o cinema lá em Guaíba, no festival de lá. O pessoal da oficina de Guaíba, né? Do cinema lá. Então, muito obrigado. Até a próxima. As inscrições ainda estão abertas para o Festival de Curtas e elas vão até dia 10 de agosto e a entrega dos vídeos prontos é dia 15 de setembro. Dia 25 e 29 de agosto vai ser a exibição nas escolas dos curtas que foram feitos pelos alunos e participantes do festival. E vai ter uma terceira oficina que vai ser exclusiva só para os inscritos do festival, que vai contar com a presença do professor de cinema da Câmara Viajante. E a gente conta com a inscrição e com a presença de todos no próximo sábado, aqui às 9 da manhã. Obrigado pela presença de todos.